Bom final de tarde, seja bem-vindo. Está no ar o Destaque Rural Notícias. A partir de agora vamos trazer então as notícias e as informações desta quinta-feira do agronegócio, da economia, previsão do tempo e também as cotações. Fique ligado, o Destaque Rural Notícias está começando. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Informação que saiu agora há pouco, que o ministro da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Blairo Maggi, informou através da rede social Twitter que a liminar que suspendia o uso dos defensivos à base de glifosato em todo o território nacional foi derrubada nesta quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes sobre esse assunto, inclusive um comentário sobre o que poderia acontecer se não utilizasse o glifosato aí no início aí dessa cultura, e a gente vai trazer as informações também sobre esse assunto no site destaquerural.com.br, então fique à vontade para acessar destaquerural.com.br, a informação completa. As exportações de carne suína devem recuar de 10% a 20% em 2018 na variação anual para 620 mil toneladas. A estimativa foi divulgada agora há pouco pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. No início do ano, a projeção da entidade era de um crescimento de 4% a 5% nas vendas externas da proteína, ante as 697 mil toneladas embarcadas em 2017. Levando-se em conta só os embarques do mês, agora de agosto, a estimativa da associação é de 68 mil toneladas, quantidade praticamente estável em relação ao mês passado, que alcançou, no mês de julho, embarques externos de 68.100 toneladas. A produção, no entanto, deve apresentar aumento de 1% neste ano de 2018 para 3.800.000 toneladas. Inicialmente, a expectativa da associação era avançar de 2% a 3% na produção de carne suína. E, de acordo ainda com a entidade, o consumo per capita está estável em 14,7 quilos por habitante por ano. Também temos a informação sobre as exportações de carne de frango, também da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que devem recuar de 2% a 3% neste ano de 2018, se fizer uma comparação anual, para 4,25 milhões de toneladas. No início do ano, a projeção traçada pela entidade apontava, então, para um crescimento de 1% a 3%, ante o total de 4,52 milhões de toneladas embarcadas no ano passado. Para este mês, a entidade espera que as vendas externas superem 400 mil toneladas. Em julho, nos cálculos da associação, as exportações atingiram 460.100 toneladas, um volume superior às 384 mil toneladas enviadas ao exterior em julho de 2017, que foi 20,6% superior a este volume. Quanto à produção, a estimativa da BPA aponta para um recuo de 1% a 2% para 13 milhões de toneladas. No início do ano, a projeção era de alta de 2% a 4%. De acordo com Francisco Turra, que é o presidente da associação, a redução na produção de frango ocorreu por causa da queda de 3% a 5% no alojamento de pintos de corte, que provocou um efeito negativo sobre a oferta do animal neste ano. Vamos falar agora um pouco sobre trigo. O embaixador Rubens Barbosa, presidente da Abitrigo, apresentou nesta semana os principais aspectos da política nacional do trigo, um conjunto de propostas baseadas em importantes eixos estratégicos, que seriam ambiente legal, produção, incentivos fiscais, ambiente de negócios, comércio internacional, logística e infraestrutura, que tem como objetivo promover o desenvolvimento da cadeia produtiva, tornando o Brasil mais competitivo no negócio trigo, farinha, derivados. O documento com os principais pontos da política nacional do trigo será entregue aos candidatos à presidência da República e depois terá uma versão mais detalhada ao presidente eleito. Sobre a CNA, agora temos algumas informações. Ainda em relação aos candidatos à presidência da República, 5 candidatos confirmaram presença em um encontro que vai ser promovido então pela CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e também pelo Conselho do Agro. Este evento, esse encontro, vai acontecer na quarta-feira da semana que vem, dia 29, em Brasília. Segundo a CNA, numa nota, Álvaro Dias do Podemos, Ciro Gomes do PDT, Geraldo Alckmin do PSDB, Henrique Meirelles do MDB
Marina Silva, da Rede, vão participar do evento. Jair Bolsonaro, do PSL, também foi convidado, mas ainda não confirmou presença. No encontro, os candidatos vão receber o documento O Futuro é Agro, 2018-2030, que foi elaborado, então, pelas 15 entidades que integram o Conselho do Agro. E o número de empregos com maior qualificação no agronegócio cresceu no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo indicam pesquisadores do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, com base em dados da PNAD contínua do IBGE, teve uma alta no período de 7,2% da população ocupada com superior completo e queda significativa de 18,7% de pessoas ocupadas sem qualquer nível de instrução. Segundo os pesquisadores, essa tendência já tem sido verificada já há um tempo e está relacionada a diversos aspectos, que citaram como, por exemplo, a elevação da tecnificação no campo, inviabilidade de pequenos estabelecimentos rurais no ambiente altamente concorrencial e tecnológico da agropecuária brasileira, também a intensificação e a concentração da produção e melhores oportunidades de emprego em ambientes urbanos em algumas regiões. Por outro lado, houve um crescimento da informalidade no agronegócio, que chegou a 4,4%, ou seja, aqueles empregos sem carteira assinada, entre o primeiro semestre deste ano e o mesmo período de 2017. Lembrando que a população ocupada total do agronegócio manteve-se praticamente estável no segundo trimestre deste ano, frente ao anterior, conforme indicam pesquisadores do CPEA. E também tem alguns dados aqui mais específicos, né, de que a agricultura foi o setor que mais gerou empregos no mês de julho na economia brasileira. Foram abertos 17.455 novos postos de trabalho, segundo dados do CAGED. As contratações foram puxadas pelas cadeias produtivas da soja, 2.946 novos empregos em Mato Grosso e Goiás. E também na cultura da laranja, 1.380 trabalhadores a mais, majoritariamente no estado de São Paulo. Ainda de acordo com o CAGED, atividades de apoio à agricultura criaram 7.328 novos empregos, principalmente em São Paulo e Minas Gerais. E foram gerados 5.780 postos de trabalho em lavouras temporárias. E a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a UNICA, divulga amanhã, dia 24, às 11 horas da manhã, a atualização quinzenal da safra 2018-2019 de cana-de-açúcar no Centro-Sul, referente à primeira quinzena de agosto e também no acumulado do período iniciado em 1º de abril deste ano. Os dados incluem a moagem de cana, produção de açúcar e de etanol nos períodos e também as vendas de álcool pelas usinas na metade inicial deste mês e também no acumulado da safra, conforme então os dados que serão divulgados amanhã. Vamos então voltar a falar sobre aquele assunto que eu falei agora há pouco, né, que está no site destaquerural.com.br. A informação é de que o ministro da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Blairo Maggi, informou através do Twitter que a liminar que suspendia o uso dos defensivos à base de glifosato em todo o território nacional foi derrubada nesta quinta-feira. A Advocacia Geral da União teria entrado com uma ação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região no início do mês, a fim de conseguir suspender a liminar. Então, segundo disse o próprio ministro no Twitter, acaba de ser cassada a liminar que proibiu o uso do glifosato no Brasil. #agroforte, escreveu o ministro na sua conta oficial do Twitter. A AGU alegou que a proibição do glifosato traria um grave risco para a economia e teria impacto potencial de 25 bilhões de reais na balança comercial brasileira. Então, hoje nós temos um comentário do professor Dr. Elmar Luiz Floss, que ele vai falar justamente sobre essa questão. Ele gravou esse comentário um pouquinho antes da gente saber dessa notícia, né, de que caiu essa liminar, mas ele traz informações interessantes e importantes sobre o que poderia acontecer sem o uso do glifosato. Vamos ouvir. Especialmente aos colegas engenheiros agrônomos, estudantes e produtores rurais. Pois há poucas semanas foi proibida a comercialização e a utilização do glifosato no Brasil por uma sentença de uma juíza.
E isso pegou realmente os produtores de surpresa, porque estamos iniciando uma nova safra de soja e de milho no Brasil, e mais de 35 milhões de hectares dessas culturas têm a necessidade de utilizar o glifosato, porque são culturas transgênicas, onde o herbicida glifosato é o mais utilizado em pós-emergência. Exatamente as duas culturas que representam 88% de toda a produção brasileira de grãos, que garante o abastecimento interno e também a exportação, recorde de excedentes a cada ano que passa. A soja é o produto número 1 da pauta de exportação do Brasil. O milho, o Brasil já é o segundo maior exportador mundial. Mas com milho e soja, o Brasil cria suínos e aves. E a exportação de carnes é o segundo produto mais importante da exportação brasileira. Portanto, esses dólares, esses bilhões de dólares que entram, além da geração de empregos, de renda internamente, são dólares. Carnes é o segundo produto mais importante da exportação brasileira. Portanto, esses dólares, esses bilhões de dólares que entram, além da geração de empregos, de renda internamente, são dólares que financiam todo o desenvolvimento. E agora há essa proibição. Ou seja, nós praticamente nesse momento não temos como fazer uma lavoura de soja e de milho sem o uso do glifosato. Novos eventos biotecnológicos começam a entrar no mercado. E aí novas moléculas de herbicidas serão utilizadas. Isso é natural. Os herbicidas, os inseticidas, os fungicidas, eles são paulatinamente substituídos, porque tem novas moléculas mais eficientes e até mesmo menos tóxicas. Se alega que o glifosato é causador de doença. O presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, numa entrevista recente, disse que a chance do glifosato causar câncer é igual ao consumo do salame, que é um embutido defumado, ou do uso da salsicha. Em biologia não existe risco zero. Muitas vezes se fala de produtos tóxicos que, na verdade, os que são utilizados na casa das pessoas para combater insetos e até mesmo para o controle de mosquito no quarto do filho, são tão tóxicos quanto aqueles utilizados pela agricultura. Isso é natural. Os herbicidas, os inseticidas, os fungicidas, eles são paulatinamente substituídos, porque tem novas moléculas mais eficientes e até mesmo menos tóxicas. Se alega que o glifosato é causador de doença. O presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, numa entrevista recente, disse que a chance do glifosato causar câncer é igual ao consumo do salame, que é um embutido defumado, ou do uso da salsicha. Em biologia não existe risco zero. Muitas vezes se fala de produtos tóxicos que, na verdade, os que são utilizados na casa das pessoas para combater insetos e até mesmo para o controle de mosquito no quarto do filho, são tão tóxicos quanto aqueles utilizados pela agricultura. Na verdade, isso é resultado ainda de um ranço ideológico, partidário, e também a batalha de algumas ONGs internacionais. Foram os mesmos segmentos que tentaram deixar o Brasil livre desse conhecimento científico, dessa introdução dos cultivares transgênicos. Todos lembram a campanha no Rio Grande do Sul, patrocinado pelo governo do estado da época, soja transgênica, semente da morte. Onde estão as pessoas que morreram porque usaram glifosato ou então porque plantaram transgênicos? Ou então os filhos? É mais uma batalha dos produtores contra aqueles que lutam contra o agronegócio. Os agricultores tiveram que lutar pela legalização dos transgênicos. Tivemos longo período de um hiato jurídico porque a lei de biotecnologia foi contestada. Até 2004 termos uma lei chamada agora de biossegurança liberando. É a mesma luta pelo Código Florestal que os produtores tiveram. A mesma luta pela manter a terra
e a não devolução aos indígenas, onde por trás está um processo meramente ideológico de quebra do preceito constitucional do direito à propriedade e fazer a socialização de todos os bens de produção. Espera-se que o bom senso reine, que a ciência esteja acima dos ranços ideológicos e especialmente das ONGs internacionais, que na verdade estão a serviço de produtores europeus, pagas por eles ou por outras corporações, para manter os privilégios dos produtores europeus e assim eles continuarem ganhando seus subsídios. E eles têm medo da concorrência, da eficiência do produtor brasileiro, que nas condições de solo e clima do Brasil e o uso da tecnologia, nós somos hoje grandes competidores desse mercado internacional. E o Brasil hoje já alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, liberando. É a mesma luta pelo Código Florestal que os produtores tiveram. A mesma luta pela manter a terra e a não devolução aos indígenas, onde por trás está um processo meramente ideológico de quebra do preceito constitucional do direito à propriedade e fazer a socialização de todos os bens de produção. Espera-se que o bom senso reine, que a ciência esteja acima dos ranços ideológicos e especialmente das ONGs internacionais, que na verdade estão a serviço de produtores europeus, pagas por eles ou por outras corporações, para manter os privilégios dos produtores europeus e assim eles continuarem ganhando seus subsídios. E eles têm medo da concorrência, da eficiência do produtor brasileiro, que nas condições de solo e clima do Brasil e o uso da tecnologia, nós somos hoje grandes competidores desse mercado internacional. E o Brasil hoje já alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Espero que essa decisão seja revogada para que continuemos fazendo a agricultura, que é o negócio que ainda dá certo no Brasil, que é o grande negócio da economia brasileira. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. MML Construtora Incorporadora invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora Incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos então às informações relacionadas à economia. Olha, apesar de incertezas externas, a América Latina e o Caribe mantêm uma trajetória de crescimento moderado e suas economias devem crescer 1,5% no ano agora de 2018. Essa é a estimativa da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que diz que isso vai ser possível graças a um aumento da demanda interna, especialmente do consumo privado, e também um leve aumento do investimento na região. Essas informações estão no relatório chamado Estudo Econômico da América Latina e do Caribe 2018, que foi divulgado hoje pela entidade. A projeção caiu 0,7 ponto percentual em relação à estimativa anterior, que estava prevendo aí um crescimento médio de 2,2% em 2018. E além disso também, a CEPAL trouxe os dados para o Brasil. Previsão da entidade para o crescimento do PIB, que estava em 2%, caiu para 1,6% este ano, principalmente em função, principal fator, né, que foi para a desaceleração, a paralisação dos caminhoneiros no final do mês de maio. Também temos aqui informações relacionadas a de que especialistas estão debatendo soluções tecnológicas para ajudar o agronegócio, até porque o avanço tecnológico, né, que impacta todos os setores da economia, também tem produzido mudanças no agronegócio. Responsável por 1/4 de toda a riqueza gerada no país, o agronegócio convive cada vez mais com ferramentas que são capazes de tornar mais eficientes os resultados de lavouras e também da pecuária. Mas o Brasil rural ainda se depara com desafios, como, por exemplo, os problemas de conectividade na maior parte do campo, também a capacitação de profissionais que podem utilizar novas ferramentas como drones e sensores para aumentar a produtividade e reduzir perdas.
Representantes de 15 países estão reunidos hoje em Curitiba e estão debatendo soluções para esses problemas e tentar apontar caminhos que podem funcionar como alternativas não só para o Brasil, mas para toda a região, para toda a América do Sul, que é considerada a região celeiro do mundo. Na sua 6ª edição, o Fórum de Agricultura da América do Sul trouxe nomes das principais cadeias produtivas do agronegócio e especialistas em logística, também em mercado, para discutir então como usar essas tecnologias para incrementar os resultados do setor. Para quem quiser fazer mais pesquisas ou saber mais, é Fórum de Agricultura da América do Sul. Um comitê que vai mapear em 10 estados brasileiros ecossistemas de startups que busquem inovação para o agronegócio foi formado nesta semana pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, segundo informou a própria entidade numa nota. Participaram também do comitê o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, e também o Instituto CNA. Conforme o presidente João Martins, a intenção da CNA com esse projeto é transformar o setor a partir de ideias inovadoras e provenientes das startups do agro. O novo comitê vai desenvolver, então, um plano de ação para mapear os ecossistemas e definir, então, os níveis de maturidade das agritechs, primeira etapa do projeto que vai ser realizada com base em um modelo finlandês de criação de negócios e desenvolvimento de ecossistemas de inovação. A segunda etapa vai ser a intervenção nesses ecossistemas, com a ideia de iniciar os trabalhos ainda no 2º semestre agora de 2018. E às vésperas de tentar fechar um acordo com a Argentina para avançar pelo menos no aspecto regional nas negociações agrícolas Mercosul-União Europeia, que se arrasta há quase 20 anos, os ministros brasileiros hoje têm uma conversa preparatória interministerial para encontrar uma saída para proteger produtores de vinhos e lácteos nas trocas na região. A informação foi confirmada, inclusive, pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que disse que vai se reunir com o ministro Aloísio Nunes, das Relações Exteriores, Marcos Jorge, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e Eduardo Guardia, da Fazenda. Segundo o ministro Maggi, o encontro de hoje deve definir a estratégia para uma conversa com autoridades argentinas que está agendada para amanhã, sexta-feira. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu ontem, ainda quarta-feira, por 5 votos contra 4, estender a todos os aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, o direito a um adicional de 25% sobre o valor do benefício para quem precisa de cuidados permanentes, seja por parte de um cuidador ou outra pessoa. Até então, somente aposentados por invalidez tinham direito, então, a esse adicional. Com a decisão, ficam elegíveis para receber os 25% a mais os aposentados por tempo de contribuição ou por idade, contanto que seja comprovada a dependência de outra pessoa para realizar atividades diárias. Hoje, o teto do benefício do INSS é de R$ 5.645. Beneficiários com direito aos 25% a mais, porém, podem receber mais que o teto. Segundo a ministra do STJ, Regina Helena Costa, a fixação do entendimento pelo Supremo Tribunal de Justiça atende a um pedido da 2ª instância para uniformização da lei federal. Todas as instâncias da Justiça terão que seguir a decisão do Supremo. O valor é calculado com base no quanto cada aposentado recebe, portanto vai ser diferente para cada um. E até um exemplo, se a aposentadoria for de R$ 2.000, então com esse adicional de 25%, o segurado passa a ser o valor, né, recebido de R$ 2.500. Hoje foi divulgado um dado importantíssimo para a economia, que é a inflação, considerada a prévia da inflação, que é o IPCA 15. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o IPCA 15, que teve variação de 0,13% em agosto, fechou em 0,51 ponto percentual abaixo do mês de julho, que foi de 0,64%, sendo então a menor taxa para agosto desde a deflação, né, ou seja, a inflação negativa de 0,05% relativa ao mesmo mês do ano de 2010, portanto, dos últimos 8 anos. E também foi divulgado hoje pela Receita Federal que a União arrecadou 129 bilhões 615 milhões em julho, um crescimento real, ou seja, descontado a inflação, de 12,83% comparado ao igual mês do ano passado.
de arrecadação, né, no caso da União. É o maior valor para o mês desde 2011. Neste ano já a arrecadação chega a 843,870 bilhões de reais, expandiu 7,74% em relação ao mesmo período de 2017. Vamos ver agora como é que ficou o índice Bovespa hoje e também o dólar. O Ibovespa acelerou as perdas na tarde desta quinta-feira, seguiu a piora do mercado norte-americano, com índices fechando aí no mercado norte-americano com cerca de 0,3%, de olho no discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, que ocorre amanhã no simpósio de Jackson Hole. O clima de aversão acabou pesando no dólar, que também segue sensível ao cenário político. O benchmark da Bolsa Brasileira, então, hoje fechou com queda de 1,65%, fechou abaixo dos 76 mil pontos, em 75.633 pontos. O dólar comercial disparou 1,65%, cotado a R$ 4,12 na venda. R$ 4,1230, atingiu a sua 7ª alta seguida e renova, então, a sua máxima desde janeiro de 2016. Vamos agora saber como é que fica o clima para amanhã. A gente começa então a previsão do tempo com o clima na região sul. A gente pode ver no mapa, né, que tem uma grande região ali com uma previsão de muita chuva, inclusive até temporal. A previsão diz assim, ó, baixa pressão provoca temporais com chuva e vento fortes no Rio Grande do Sul e no centro-oeste e sul do Paraná e de Santa Catarina. Demais áreas do sul têm um pouco de sol no início do dia, mas à medida que as instabilidades avançam, o tempo fecha e chove, venta forte. Vamos agora à previsão do tempo, então, para a região centro-oeste. Para amanhã, sexta-feira, a gente vê no mapa ali que tem uma parte com chuva, né? E aí a previsão diz assim, ó, a área de baixa pressão provoca temporais com chuva e vento fortes no sul do Mato Grosso do Sul. A temperatura diminui. À medida que as instabilidades avançam, o tempo fecha e chove também no centro-oeste e norte de Mato Grosso do Sul e no sul e oeste de Mato Grosso. MML Construtora e Incorporadora. Invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora e Incorporadora. Desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora então das cotações. Agora vamos ver como é que estão as cotações nesta quinta-feira, hoje dia 23 de agosto. Começamos sempre pelo farelo de soja. Em Ponta Grossa, então, o valor da tonelada R$ 1.390. Em Paranaguá, R$ 1.400. A saca da soja em Passo Fundo, R$ 84,50. Em Paranaguá, R$ 90,50. Em Rio Grande, R$ 91,00. Em Rondonópolis, R$ 78,00. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 44,00, em Ponta Grossa, R$ 39,00, em Rondonópolis, R$ 31,00. Tonelada do trigo em Santa Rosa, R$ 850,00, em Dourados, R$ 1.030,00, em Cascavel, R$ 1.050,00 e em Carazinho, R$ 850,00. O arroz em casca em Pelotas, a saca, R$ 43,95, em Cachoeira do Sul, R$ 44,30, em Jaraguá, R$ 42,50. O feijão carioca em Ponta Grossa, a saca R$ 70,00. O feijão preto em Santa Maria, R$ 120,00. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. Agora o boi gordo em Barretos, arroba R$ 145,00. No Rio Grande do Sul, o quilo R$ 4,65. Em Tocantins, arroba R$ 134,00. Agora o suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,10 e a média no estado do Rio Grande do Sul do suíno vivo, R$ 2,85 o quilo. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90 o quilo. E em São Paulo, frango vivo, R$ 3,00. Ficamos assim por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode assistir esse programa gravado nas redes sociais e também do nosso canal no YouTube, e que ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre depois das 18 horas. Lembrando que você pode participar através das redes sociais, também através do WhatsApp, no número 549-9116-9140. 549-9116-9140.
Mais informações sobre o agronegócio também você pode acessar o site destaquerural.com.br. Uma boa noite e voltamos amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.